Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. A gente vai iniciar mais um dia de capacitação, tá bom? Peço a João que deixe a tela inicial, João, da apresentação. Ok, João, então você está como apresentador agora, tá? Eu vou só dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso introdutório sobre os aspectos terapêuticos da cannabis sativa no tratamento das doenças graves, tá? Esse curso é promovido pelo PEX Cannabis, o FPB, em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Belém, no estado do Pará, e em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Pará também, tá bom? Então, todos esses parceiros estão juntos hoje conosco, com o PEX. Eu sou a professora Kate, coordenadora desse projeto de extensão aqui da Universidade Federal da Paraíba, e quero dar as boas-vindas a vocês para mais uma sexta-feira de capacitação sobre esse tema, tá bom? Mandei para vocês hoje um e-mail com um link da biblioteca de todos os artigos, de todas as aulas em PDF, para que vocês utilizem esse material como forma de consulta, tá bom? Caso alguém tenha algum problema, não tenha conseguido abrir o link, então fiquem bem tranquilos que a gente vai anotar aqui, vocês podem colocar aqui no chat quem não conseguiu ou quem não recebeu ainda o e-mail, e a gente vai mandar especificamente para quem teve esse problema de acesso, tá? Ou não ter recebido ou não ter conseguido acessar o link. Mas fiquem bem tranquilos que todos vão receber esse e-mail, e esse e-mail vocês vão ter os links, o link com o artigo, todos os artigos utilizados desde a nossa primeira aula até a aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ser a nossa terceira e última aula teórica, tá? Sobre o tema. No nosso próximo encontro, na sexta-feira da próxima semana, a gente vai ter um momento especial onde nós vamos fazer uma discussão, um debate, uma mesa redonda, onde nós vamos trazer convidados. Eu vou trazer aqui para conversar com a gente e falar sobre toda a sua experiência clínica como primeira médica prescritora de cannabis para crianças com autismo, a doutora Eliane, que é a diretora-geral, né, da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Ela vai estar aqui com a gente na próxima sexta-feira, tá? Então, aguardo vocês na próxima semana para esse encontro, onde ela vai conversar um pouquinho sobre toda a sua trajetória, sua experiência clínica, seus desafios por ter sido pioneira nessa temática. Então, vai ser bem interessante essa discussão, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a gente dar continuidade ao que a gente vem discutindo desde a nossa primeira aula, tá bom? Eu vou passar a palavra para o meu aluno, o João Aurílio, ele vai se apresentar e aí a gente vai começar essa terceira aula teórica no dia de hoje, tá bom? Peço que vocês, se vocês puderem, vocês reservem um caderninho de anotação para vocês irem anotando as dúvidas que surgirem, anotando o que vocês acharem de mais importante naquilo que estiver sendo ministrado hoje, tá bom? E ao final eu volto aqui com vocês, como a gente tem feito, e aí eu abro para vocês tirarem, fazerem perguntas e a gente poder tirar as dúvidas de vocês sobre tudo que foi dito na aula de hoje, tá bom? João, é com você agora. Obrigado, Kate. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde para quem vai assistir o vídeo gravado. Bem, dando continuidade ao projeto que é desenvolvido pelo PEX Cannabis, coordenado pela nossa querida orientadora, a doutora Kate Lícias, seguimos ao nosso terceiro dia, né? Também contaremos com a participação de Adriana Cortez, perdão, e Jennifer Soares, nessa terceira aula, que irá tratar inicialmente sobre o papel dos fitocannabinoides no tratamento do câncer. Afinal, essa é uma doença muito
muito complexa. Isso é o tratamento que usualmente é feito com a quimioterapia, com a radioterapia, em alguns casos com imunobiológicos. Tem uma sintomatologia atrelada a esse tratamento que, por mais que quimioterápicos são vários, né? Radioterapia pode ser aplicada em vários pontos e intensidades diferentes do corpo, mas elas têm alguns pontos em comum nesses efeitos colaterais, como a dor, para além do que o paciente oncológico já sente, a anorexia, que seria essa recusa ou ausência de vontade de se alimentar, os processos inflamatórios, que aí vão se manifestar de diversas formas, seja em distúrbios do trato gastrointestinal, seja em inflamações na pele, ou ainda mucosites, e ainda as náuseas e vômitos. E os fitocannabinoides, eles vêm tendo um papel importantíssimo no tratamento da dor em outras doenças e não é diferente no paciente oncológico. Em especial em nível moderado, os estudos mostram que os fitocannabinoides isoladamente conseguem sanar isolada só com a ação deles a dor. Em nível mais intenso, os fitocannabinoides não têm utilidade, muito pelo contrário. Eles pode existir a necessidade de se associar com outros medicamentos, como os opioides, que já são altamente empregados nos pacientes oncológicos de dor de nível mais intenso. Contudo, os opioides têm a capacidade de gerar dependência química muito superior aos canabinoides. E quando eu aplico os dois juntos, eu preciso utilizar uma dose bem menor de opioides. Eles têm uma sinergia e eu utilizo uma dose menor de opioides para atingir o mesmo efeito. Então é algo muito positivo, tendo em vista que é mesmo efeito com dose menor de opioide. As náuseas e vômitos vêm sendo tratadas também e estudos trazem o seu resultado positivo desde a década de 70. Não é um conhecimento novo. Infelizmente, até hoje existe resistência no uso dos canabinoides como antieméticos no paciente oncológico. Os resultados, em especial do THC, são bastante positivos, tanto da molécula isolada quanto na sua presença em status full spectrum. Mas vamos lembrar, né? Lá da nossa primeira aula, no extrato full spectrum, você tem associação com outros canabinoides, com flavonoides, terpenos, bem, com outros compostos da planta, que vão agir em efeito comitiva, tendo resultado com a dose menor e mais eficiente. Os processos inflamatórios, mais uma vez, a gente já viu esse efeito na segunda aula, mas o paciente oncológico continua, assim como nas outras doenças que foram comentadas, continua tendo resultados muito positivos. E a quimioterapia, a radioterapia em especial, ela causa muita lesão tecidual, ela causa muito processo inflamatório na pele, às vezes causa até ulceração. Então, essa capacidade anti-inflamatória dos canabinoides é fantástica, agindo não só na questão da pele, que eu estou ressaltando, mas também nas mucosas, de todo o trato gastrointestinal. Por isso que, seja onde está ocorrendo o distúrbio, ele vai ter uma boa ação. E aí temos o ponto da ansiedade e depressão. Não é um sintoma, um efeito colateral do tratamento da quimioterapia, não, mas é um sintoma muito comum, seja como sintoma, um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, ou a ansiedade e a depressão instauradas como doença. É muito comum o paciente oncológico ter essas comorbidades. Contudo, se eu tenho um tratamento que eu estou realizando para ter ação anti-inflamatória, para estar tratando a sintomatologia negativa do tratamento com quimioterápicos e radioterápicos, e eu tenho também essa ação antidepressiva e ansiolítica, é evitar o uso de mais um medicamento. Você está
pode estar pensando, mas eu tenho antidepressivos, eu tenho ansiolíticos no mercado, mas é um paciente com polifarmácia, cada medicamento a mais é um efeito colateral somado. Então, é inegável que um único composto tratando múltiplos problemas é mais interessante do que eu estar tendo múltiplos medicamentos tratando essas mesmas questões. Além do mais, quando eu tenho essa resolução ou mitigação da ansiedade e depressão, a questão da aceitação do estágio da doença, a aceitação do tratamento termina sendo mais positivo, assim como a redução dos sintomas, dos efeitos colaterais já citados. Se eu tenho a redução deles, muitos pacientes que abandonam o tratamento porque não estão aguentando a dor, não estão aguentando não conseguir se alimentar, dormir adequadamente, vão continuar o seu tratamento. Os canabinoides, é importante ressaltar que eles têm sim efeitos colaterais que serão melhor debatidos pela minha colega mais à frente. Mas alguns, ressalto previamente, têm, dentro do contexto do paciente oncológico, ação positiva. Sonolência, num paciente que não consegue dormir muito bem, é algo positivo. É um efeito também dos canabinoides. O aumento do apetite no paciente que tem anorexia é algo muito interessante que é causado, pode ser causado no tratamento com fitocannabinoides. Agora, também há questões que não são positivas em momento algum, como mudança do humor, boca seca, coordenação prejudicada. Esses sintomas podem existir? Podem. Contudo, eles estão atrelados a doses altas. Se você tiver uma correção, um ajuste nessa dose, bem, esses sintomas tendem a sumir. E aí a gente vai ver mais à frente a questão da dosagem adequada para cada paciente. Mas é importante alertar porque, se deparando em relação a isso, o paciente às vezes tem logo esse efeito e termina falando, não, o cannabis não é para mim, o tratamento com cannabis não é adequado. Não, só foi uma dose equivocada. E precisamos, como prescritores e indivíduos que trabalham na rede de saúde, estar atentos a isso. Estarmos atentos. Mas os canabinoides vão ter ação apenas na sintomatologia dos pacientes em tratamento e no câncer em si. Tem alguma ação positiva? E como tem? Essa revisão, muito interessante, ela traz vários pontos em que os canabinoides, seja endocannabinoides, seja canabinoides sintéticos ou fitocannabinoides, eles vão ter ação positiva. Vocês podem ver representados aqui em verde o CBD, muito conhecido, THC, fitocannabinoides presentes na planta da cannabis, a anandamida, que é um endocannabinoide, ou ainda canabinoides sintéticos. Eles vão ter ação estimulando esses receptores que vão agir inibindo ou ativando vias que culminam em efeitos extremamente positivos que evitam a progressão da doença, do câncer. Por exemplo, a apoptose. Sabemos que as células cancerígenas, as células tumorais, elas têm uma desregulação na capacidade de ter a morte celular. No momento que eu tenho um erro, a célula identifica um erro, a célula saudável, ela vai gerar a ativação da cascata que culmina na morte celular. Nesse caso, na célula cancerígena, não. Então, os canabinoides, sejam sintéticos, ou sejam fitocannabinoides, sejam endocannabinoides, eles vão promover a apoptose dessas células cancerígenas que deveriam estar morrendo. Além do mais, a regulação do ciclo de multiplicação constante. As células cancerígenas elas ficam multiplicando de forma descoordenada. Há uma inibição, um retardamento dessa multiplicação exacerbada, além também do estímulo à autofagia. A autofagia é aquela pequena digestão, pequena destruição de partes que não estão funcionando corretamente no interior da célula. A célula, ao identificar erros que não que não vão culminar em uma disfunção total, ela consegue destruir apenas a parte que está com defeito. Infelizmente, na célula cancerígena, isso não acontece. Além disso,
Há também a inibição da transformação de células epiteliais em mesenquimais. As células do tipo mesenquimal, elas têm uma capacidade maior de difusão e adesão a outros tecidos, o que facilita a criação de metástases. Além disso, temos a questão da adesão, que existem mecanismos super expressos de adesão nas células cancerígenas em comparação com as células saudáveis. Isso facilita também, mais uma vez, células cancerígenas que migraram conseguirem grudar, aderir em novos sítios, o que vai facilitar o processo de metástase. Estou falando muito de metástase, mas é porque é um ponto que os canabinoides auxiliam muito, inclusive desestimulando a angiogênese nos tumores, que está intimamente atrelado a essa questão da invasão e proliferação da célula cancerígena. Por quê? Se eu tenho uma circulação maior naquela região tumoral, eu facilito a migração dessa célula danosa para o lúmen vascular e disseminação no corpo. Mais uma vez, canabinoides impedindo que essa angiogênese descontrolada aconteça. Existem também ensaios clínicos e pré-clínicos que tratam sobre essa questão dos efeitos positivos dos canabinoides em diversos tipos de tumor. Esse, em especial, trata sobre canabidiol em vários tipos de cânceres. É só o canabidiol que vai funcionar? Não. Vocês vão ver mais à frente que o THC também tem ação muito expressiva. E no estudo prévio, vocês viram também que ele tem a capacidade de ativar aqueles receptores que vão estar agindo, inibindo ou ativando respostas positivas à redução da progressão do câncer. No caso do canabidiol, foi visto que ele tem um efeito positivo, foquemos nessa parte, relativo às espécies reativas de oxigênio e ao estresse endoplasmático reticular. Por quê? No microambiente tumoral, o que é que ocorre? Existe uma pequena imunossupressão, muito mais significativa no microambiente quando comparado ao paciente no geral. Então, se o paciente está com uma supressão significativa, no ambiente tumoral está maior. As células cancerígenas têm essa característica. E aí houve um estímulo pelo canabidiol dessas respostas do sistema imunológico, do ROS e do estresse-ER, que têm a capacidade de destruir essas células. Então, é uma resposta positiva de ativação, de estímulo ao seu próprio sistema imunológico a destruir esse tipo de célula danosa. Além disso, a ação em vias antitumorais. Essas quinases citadas, o PIA3, o AKT, eles têm a capacidade de coordenar a entrada e a ativação, que vai facilitar a entrada da glicose nessas células. Células saudáveis também. Só que células tumorais, elas têm uma avidez pelo consumo de nutrientes, simplesmente porque estão naquela multiplicação exagerada. No momento que eu tenho esse desestímulo, dessa via, essas células conseguem captar menos glicose. Tendo menos nutrientes, eu vou ter uma multiplicação mais lenta, algo muito positivo em que impede a progressão do câncer. Também tenho na quinase MAP, quinase a qual tem a ver com a sua ativação tem correlação com a multiplicação celular, o estímulo. Então está dizendo que o canabidiol está estimulando a multiplicação de células cancerígenas? Não. Se vocês lerem esse artigo, que vai estar disponibilizado para vocês, esse MAP que está sendo estimulado, essa quinase MAP, justamente é a das células do sistema imunológico. Então, são as células do sistema imunológico que estão sendo multiplicadas e agindo contra o câncer. Enquanto essa que está para baixo, mostrando que está tendo uma inibição, está se referindo às células do sistema do próprio câncer. A tabela, ela está presente no artigo dessa forma. Não tem esse detalhamento na tabela, porém, no texto do artigo está presente. Então, convido vocês, inclusive, a fazer uma leitura posterior. Muito interessante
esse trabalho. Além do mais, há o estímulo à autofagia. Lembra a destruição seletiva de partes não funcionantes das células. E aí a célula tumoral ela não tem essa capacidade. E nesses tipos de cânceres, o glioblastoma na mama e no colo, foi identificado que o CBD tem essa capacidade de estímulo da autofagia. Para além do CBD, temos e essas análises mais isoladas do composto nesses tipos de câncer, temos trabalhos de mais uma revisão que traz diversos estudos que trouxeram a associação de tratamentos convencionais com os canabinoides. E olhe que resultados muito, muito positivos. No caso desse primeiro estudo, é uma revisão, tem vários estudos citados, trouxe alguns. O CBD, junto a esses quimioterápicos, como o docetaxel, perdão, o paclitaxel, a doxorubicina e a vinorelbina, elas associadas ao CBD tiveram uma resposta superior em comparação ao seu uso isolado. Da mesma forma, esses dois outros quimioterápicos, ao serem utilizados isoladamente, tiveram resposta inferior quando comparados à associação com o CBD, especificamente em neoplasias de células uroteliais. O THC, no caso do glioma, quando associada à temozolomida, ele teve resposta. A temozolomida, que é o tratamento padrão, teve resposta superior quando associado ao THC. E o THC, nesse outro estudo, houve o uso da radioterapia isoladamente, houve o uso da radioterapia com THC e a radioterapia com CBD. Tanto a radioterapia com CBD quanto a radioterapia com THC tiveram no glioma resposta superior à radioterapia isolada. Dentre os estudos que são citados nessa revisão, esse é um dos que eu achei mais interessantes, dada a gravidade que essa doença tem e a redução drástica da expectativa de vida. Nesse estudo, que envolve o glioblastoma recorrente, foi utilizado o tratamento padrão, que é a radioterapia associada ao quimioterápico. Nos pacientes, metade dos pacientes receberam o tratamento padrão e um placebo, e a outra metade, recebeu o tratamento padrão mais o Sativex, que é um medicamento, um dos primeiros medicamentos à base de canabinoides comercializados. No Brasil, ele é comercializado como Mevatil. Hoje temos, inclusive, opções mais baratas que ele, né? Foi um dos primeiros, tem a questão por causa disso, tem um custo mais elevado. Mas hoje temos soluções igualmente boas e efetivas a um custo menor. Então, os pacientes que tiveram essa associação com o medicamento à base de canabinoides tiveram sobrevida depois de um ano de 83%. Já os pacientes que foram submetidos ao tratamento apenas com o tratamento padrão tiveram 44%, apenas 44% deles sobreviveram. Essa é uma doença extremamente agressiva, tá? Sem o tratamento, a expectativa de vida dos pacientes fica ali em torno de 5 a 8 meses, depois que a recorrência do glioblastoma é bem baixo. Então, ter 83% dos pacientes vivos depois desse período, depois de um ano, é muito significativo. E mais, além da sobrevida, houve redução dos efeitos adversos da rádio e da quimioterapia, como os vômitos, tonturas, fadigas, náusea e dor de cabeça. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio artigo que traz essas informações. É uma coisa importante, é um item muito importante no caso do paciente oncológico, que não é só sobre dar aumento de tempo de vida, não é? Não basta apenas prolongar a vida daquele indivíduo, mas sim também da qualidade de vida. Porque não adianta a gente ter mais tempo com nossos parentes em detrimento de quê? Sabe, do nosso sofrimento? Não. É tempo a mais, com mais qualidade. Falando disso, até mesmo naqueles que estão em seus últimos momentos, a resposta com o uso de canabinoides foi positiva. Lógico, considerando a sensibilidade desse período, não é? Pacientes
também pacientes em estado terminal que utilizaram o THC para o controle dessa sintomatologia que foi tão debatida durante essa minha apresentação, quando utilizaram mais do que 4,7 miligramas de THC, tiveram redução nesses sintomas e passaram de sobrevida, quando comparados com o grupo que não utilizou o THC, de 25 para 40 dias. Então, eles tiveram mais tempo entre seus entes queridos. São apenas 15 dias a mais, mas entenda, é um contexto de paciente em estado terminal. Comparando com o tempo do pessoal, das pessoas, dos indivíduos que não utilizaram o THC, é um aumento de 60% de tempo. E, mais uma vez, com mais qualidade, com menos sofrimento. Por fim, passo a palavra para minha colega, que continuará a apresentação. Boa noite, gente. Tô esperando eu ficar como apresentadora. Pronto. Bem, gente, boa noite. Eu me chamo Adriana Cortes, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal da Paraíba, tá? Atualmente eu estou no 5º período e vou continuar agora a aula, né? Mostrando aqui para vocês um pouco das noções básicas do esquema terapêutico dos fitocannabinoides, tá? Sob coordenação da professora doutora Kate Lízias também, tá bom? Então vamos começar, né? Só os guerreiros aqui na sexta-noite. Então, hoje em dia, como é que a gente começa, né, esse esquema terapêutico utilizando os canabinoides, né? Primeiro é importante a gente relembrar que existe a faixa terapêutica, tá bom? Então, nessa faixa terapêutica, nós teremos a dose mínima eficaz e a dose máxima tolerada. Essas doses mínimas e máximas a gente vai encontrar na literatura mesmo, certo? E elas podem variar, elas não são doses fixas, certo? Elas podem variar a depender de, por exemplo, do paciente, das características dele, da enfermidade que ele está apresentando e do produto à base de cannabis que está sendo utilizado ali naquela situação, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, um exemplo que a gente trouxe, que é o Epidiolex, que é um produto com canabidiol isolado, tá? Ele é bastante utilizado para epilepsia refratária do tipo Lennox-Gastaut, que é uma epilepsia bem grave, gente, bem severa. Ela acomete principalmente crianças, e para vocês terem ideia da gravidade, a expectativa de vida dessas crianças muitas vezes não chega aos 10 anos de vida, certo? Então, a epilepsia refratária a outros tipos de tratamento convencional. A indicação clínica para esse produto isolado é que a dose mínima seja de 2 a 10 miligramas por quilo por dia, e até variando uma dose máxima de 50 miligramas quilo dia, tá certo? Observem que nessa situação nós estamos falando de um produto isolado, tá? Produto isolado, ele não vai ter aquele efeito comitiva, né? Onde você vai ter ali a ajuda de outros componentes a modular a ação, tá bom? Porque um produto isolado, por exemplo, comparado a um extrato, a quantidade vai ser maior, já que você não tem esse efeito comitiva, tá certo? Quando a gente usa um extrato, por exemplo, rico em canabidiol, você tem diversos componentes ali dentro, aí a gente utiliza doses menores, tá bom? Para a gente começar aqui o raciocínio, vejam que esse medicamento aqui, ele está em quê? Em miligramas por ml, certo? Mas às vezes você pega um produto que ele não está em miligramas por ml, por exemplo, ele está em porcentagem, tá bom? E como é que a gente faz, a partir dessa informação, a chegar ao conhecimento de qual é a dose que aquele paciente está utilizando? Então, vamos começar a introduzir aqui nossos pensamentos, pensar um pouco na dosimetria. Não se preocupem que é um raciocínio bem simples, tá? Só vamos acompanhando aos poucos que todo mundo vai entender, tá bom? Então, por exemplo, se você pega um óleo a 0,5%, é só você multiplicar por 10. Então, vamos lá. 0,5% vezes 10 dá 5 miligramas do extrato para cada ml da solução, ok? Outra informação importante para a gente seguir o raciocínio aqui é que, pela farmacologia clássica, 20 gotas vão corresponder a 1 ml, tá?
Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim, tá? Dependendo das características químicas daquele produto, dependendo de outros fatores, como viscosidade, entre outros, a gente pode ver, por exemplo, um produto, 1 ml vão ser 24 gotas. Então, é muito importante a gente verificar na bula, no rótulo, para ver essa informação, tá bom? Então, para vocês conseguirem entender melhor sobre o que é que eu tô falando, vamos dar um exemplo mais prático, tá certo? Então, vamos supor, chega para você, ok? Um paciente idoso, ele tem um histórico de epilepsia e ele te fala que ele está tomando um óleo laranja da Brace a 0,5%. E te fala que ele está tomando 3 gotas 2 vezes ao dia. E aí, a partir dessas informações, né, que são as informações que você tem, como é que você faz para chegar na informação de qual a dose diária que esse paciente está utilizando? Então, vamos lá, certo? Só para a gente relembrar aqui um pequeno detalhe, né? Quem é que lembra aí? Se ele está tomando 3 gotas 2 vezes ao dia, qual é aquele horário preferencial do dia que ele tem que tomar esse produto? Alguém lembra? No caso, serão próximos, junto das principais refeições do dia, que são o quê? Almoço e janta, porque são aquelas refeições que são mais ricas em gordura. Lembram disso? Então, principalmente após essas refeições, tá bom? É a recomendação. Mas vamos continuar aqui nosso raciocínio. Você tem essas informações, né? Que é um óleo 0,5 e ele toma 3 gotas 2 vezes ao dia. Qual a dose? Então, vamos lá. Se a gente já aprendeu que 20 gotas é 1 ml, classicamente, assim, num padrão, né? Então, ele toma quantas gotas? Não são 6 gotas? Numa regra 3 simples, a gente já chega a informação que ele toma 0,3 ml ao dia, tá? Aquelas gotinhas que ele toma são 0,3 ml. Perfeito. Como a gente já calculou aqui, ó, a porcentagem para miligramas por ml, e a gente sabe que os 5 miligramas vai corresponder a 1 ml, o 0,3 ml de gotinha que ele toma vai corresponder a quanto? Mais uma regra de 3, super simples. Ninguém precisa ficar desesperado com essas contas, tá, gente? Realmente é só um raciocínio simples. Ele vai tomar 1,5 miligramas. Então, como é importante a gente saber a dose, né, para a gente conduzir, manejar a terapêutica desse paciente, então a gente precisa pegar a concentração e fazer esses cálculos para a gente saber quanto ele está tomando. Porque às vezes ele chega para você falando, eu tomo 3 gotas. Mas e aí, essas 3 gotas, né? Como é que a gente chega a esse conhecimento de quanto ele está tomando? E aí a gente consegue fazer esse pequeno cálculo e chega na informação bem rapidamente, tá certo? Seguindo aqui, para quais parâmetros que devem ser avaliados para uma prescrição segura, né? Então, basicamente, gente, o que a gente vai precisar verificar é o risco-benefício, né? Não importa qual produto que esse paciente está tomando. É um óleo full, é um óleo broad spectrum, é uma terapia farmacológica, não farmacológica, qualquer coisa, inclusive qualquer coisa da sua vida, você pensa em quê? Risco-benefício, certo? E esse risco-benefício, ele vai depender de um conjunto de fatores, como, por exemplo, a dose, a condição de exposição, que é a doença que aquele paciente está apresentando, e as características individuais deles, tá bom? Então, você pega tudo isso aqui, ó, soma tudo e coloca na balança, para a gente ver se os riscos são maiores que os benefícios, ou vice-versa, tá certo? Um outro ponto importante de falar é que existem alguns grupos de riscos que a gente precisa considerar quando a gente está falando desse esquema terapêutico, né? Por exemplo, são grupos de risco, pessoas com distúrbios mentais ou que têm familiares com histórico, né, de transtornos mentais, gestantes, crianças. Importante se atentar também para doenças cardiovasculares descompensadas, tá certo? Então, a gente precisa dar uma atenção maior quando a gente está tratando com pacientes que estão em algum desses grupos, tá? Lembrando que gestantes e crianças estão nesse grupo porque pesquisa científica padrão ouro, ensaio clínico, são mais difíceis, né, de a gente ver esse tipo de estudo envolvendo crianças e gestantes. Então, projetos de pesquisa com esses grupos, com essas populações, eles são mais difíceis de ocorrer. Então, aí a gente acaba não tendo aquele parâmetro para saber o que faz bem e o que não faz. E aí a gente evita nesse sentido. Mas no exemplo que eu dei de uma criança com a síndrome Lennox-Gastaut, se você não intervir ali, ela vai acabar morrendo. Concorda comigo? Que o cérebro dela não vai aguentar, vai entrar em exaustão e você precisa colocar uma medida ali para controlar as crises convulsivas. E o que tem na literatura, que a gente já sabe que é capaz de fazer esse controle, é o extrato full rico em canabidiol, tá bom? Aí só porque a criança que está aqui dentro desse grupo, eu não vou intervir, não vou colocar esse produto para essa criança? Não, porque lembra
da balancinha do risco-benefício. No caso, o risco dela morrer aqui vai ser gigantesco a gente intervir. Então, a gente precisa sempre considerar essas situações, tá certo? E os efeitos colaterais, né? Como o João Aurílio já até comentou muito bem sobre, existem alguns efeitos colaterais, tá certo? Importante a gente relembrar também que existem algumas diferenças importantes quando a gente está falando de uso terapêutico e uso recreativo. Vai mudar algumas coisas, né? Alguns detalhes, como, por exemplo, a via de administração é diferente, o quimiotipo é diferente, então são diversos fatores que são diferentes, certo? No caso do uso terapêutico, né, que é nosso foco aqui, podem ocorrer alguns efeitos colaterais, como sedação, falta de memória, distúrbios gastrointestinais, principalmente diarreia e vômito, sonolência, aumento do apetite, taquicardia. Agora, sim, um detalhe importante que a gente não pode deixar de considerar é que esses efeitos colaterais, eles são brandos, gente, eles são leves, comparados, por exemplo, a um clonazepam, comparado, por exemplo, a diversos anticonvulsivantes que nós já sabemos que são hepato- e nefrotóxicos, né? Realmente capazes de lesar o organismo, inclusive levar à morte em alguns casos, tá certo? Então, esses efeitos aqui, eles são leves. E outra coisa, que João já tinha comentado. Você pega uma pessoa com insônia. Um efeito colateral que traz sonolência seria benéfico nesse caso. Concordam? Ou, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista, que tem ali uma restrição à seletividade alimentar, perdão, como acontece, né? Como a gente sabe que acontece, então, um aumento de apetite nessa situação, uma pessoa com HIV, um paciente em tratamento oncológico, né? Fazendo quimioterapia, que a gente perde muito peso, né? Como o João já tinha comentado. Então, assim, a gente precisa considerar esses fatores, né? Quando a gente vai pensar no esquema terapêutico para o paciente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, tá? Para a gente discutir no final. E aí, minha colega Jennifer vai seguir com a apresentação sobre toxicidade, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Eu estou ainda como apresentador, tá? Meu nome é Jennifer Soares, tá? Eu sou estudante do 5º período de Medicina, da UFPB também. E também faço parte do PEX Cannabis, né? Sob a orientação da professora doutora Kate Lises. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre 2 temas, tá? Um sobre toxicidade da cannabis e outro sobre as formas de acesso legal aos produtos à base de cannabis aqui no Brasil. E aí, começando então, sobre toxicidade, né? Uma dúvida muito comum que às vezes surge é qual é a toxicidade dos produtos, né? Qual a toxicidade da cannabis. E, assim, a forma mais direta e objetiva que a gente pode dizer para vocês é que a planta é sim segura para os nossos pacientes. E por que isso acontece? Bem, porque os fitocannabinoides, né, presentes na planta, elas não possuem receptores CB1 e CB2 no tronco encefálico, que é onde está o nosso centro respiratório, né? Então, assim, elas não vão induzir uma parada respiratória e, consequentemente, a morte. E não à toa que não existe na literatura registro de casos de mortes após o uso da cannabis, seja de forma recreativa, seja de forma terapêutica. Mas pode acontecer, né? Claro, de um paciente não se adequar bem à prescrição, seja em relação ao quimiotipo utilizado, seja em relação à dose prescrita. E por que isso acontece, né? Como vocês viram nas últimas aulas, cada paciente vai ter um quimiotipo específico para sua genética e cada doença vai ter um quimiotipo que vai trazer melhor benefícios, né? Vai amenizar melhor os efeitos daquela doença no organismo da pessoa. E, além disso, a gente viu também aquela curva do invertido, que a dose vai ser individualizada. Então, cada paciente vai ter uma dose ideal, uma dose ótima para ele. Então, no caso, se o paciente não se dá bem, ou a gente troca o quimiotipo, ou a gente reajusta, né, aquela dose prescrita. E aí, nesse contexto, a gente também pode falar de uma baixa toxicidade aguda do THC. Isso porque na literatura se fala de uma dose diária máxima recomendada de THC de 40 mg ao dia, que deve ser utilizada preferencialmente junto ao seu modulador, né, que é o CBD. E aí, alguns estudos que avaliaram a toxicidade dos canabinoides, eles analisaram
a dose letal média em alguns animais, como ratos, cães e macacos. E aí, lembrando, né, que essa dose letal média é aquela dose necessária para levar à morte de 50% dos animais testados. E aí, então, trazendo a dose letal média em macacos, que dentre esses animais seria, então, o animal mais próximo, né, de nós humanos, esses estudos mostraram que a dose letal média em macacos está acima de 9 miligramas por quilo, ou seja, 9 gramas ao quilo. Então, quando a gente compara essa dose letal média do THC, ela é bem superior à dose diária máxima recomendada na literatura. Além disso, também os estudos mostraram que os efeitos adversos agudos eles tendem a diminuir com o uso medicinal prolongado, beleza? E aí, então, a gente saindo um pouquinho dessa parte da área de saúde, né, e entrando a parte jurídica. Uma coisa que é importante a gente falar antes de começar é que os canabinoides, eles entraram para a lista de substâncias sob controle especial da Anvisa em janeiro de 2015. Então, a partir disso, quais são essas formas de acesso legal aos produtos à base de cannabis no Brasil? A gente vai ter, então, que a gente pode adquirir esses produtos via importação, que é regulada pela RDC número 660 da Anvisa, e a gente também pode obter esses produtos via judicial. Isso pode ser tanto para que o paciente consiga o custeio do seu tratamento via SUS, quanto pelo habeas corpus para fazer o plantio da planta em casa. E aí a gente também pode ter esse acesso via associações ou ONGs. A essas associações, elas têm então essa autorização para o plantio da cannabis e extração do óleo, e o fornecimento dos seus produtos para os seus associados. Só que esse fornecimento ele não é de competência da Anvisa. Além disso, a gente também pode obter esses produtos em farmácias, com produtos autorizados, né, e que seguem a RDC número 327 da Anvisa. E recentemente a gente também tem aqui no caso algumas associações, tá? Que a gente pode ter esse acesso, dando enfoque aqui a ACAFOR e a Abrace, né? Que são as nossas associações parceiras aqui da PEX Cannabis. E além disso, a gente também teve, né, como eu estava falando, algumas leis recentes que foram autorizadas para a dispensação de medicamentos à base de cannabis pelo SUS. Aqui em João Pessoa, a gente teve essa liberação, já essa lei. E em São Paulo, né? Em São Paulo já se iniciou a dispensação desses medicamentos. Só que aqui em João Pessoa a gente já tem a lei, mas a gente ainda não sabe como e onde vai ocorrer essa dispensação, certo? E aprofundando um pouco mais nessas formas de acesso, no caso da importação, o paciente ele vai fazer um cadastramento online no site da Anvisa e ele vai solicitar, né, essa autorização para que ele possa importar esses produtos. E aí, além do laudo da sua condição de saúde, ele também vai ter que inserir a sua prescrição médica. E aí, nessa prescrição, vai ter que ter essas informações chaves, né? O nome do paciente, o nome do produto, geralmente aqui o nome comercial do produto, a posologia, a quantidade de frascos, a data, a assinatura do prescritor habilitado, né? Lembrando que esse prescritor tem que ser habilitado, ele tem que passar por uma capacitação para poder prescrever, e o número do registro desse prescritor no seu conselho de classe. Já no caso, para o acesso via farmácia, além daquelas informações que eu mencionei anteriormente para importação na receita, né? Como o nome do paciente, nome do produto, posologia, quantidade de frascos, data, assinatura do prescritor habilitado, número do registro do prescritor no seu conselho de classe, essa receita ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser azul do tipo B, que aí, no caso, essa receita vai ser para quando a gente prescrever produtos que contenham
THC em até 0,2%. E aí essa receita, ela pode ter uma duração de 60 dias. E a receita do amarela do tipo A, que aí ela vai ser utilizada no caso da prescrição daqueles medicamentos que têm um THC acima de 0,2%. E aí, nesse caso, a receita, a amarela do tipo A, ela vai ter uma validade de 30 dias. E aí, aqui a gente fez uma tabela para vocês dos produtos que são autorizados atualmente pela Anvisa e são comercializados aqui no Brasil, né? Aqui tendo os seus nomes comerciais com suas posologias e o preço médio que a gente encontrou, de onde a gente tirou esse preço, né? De qual farmácia que a gente tirou e o tipo de receita necessária. Importante a gente falar, né, que muitos medicamentos eles vão ter um preço bem fora da realidade atual, né, bem fora da realidade da nossa população. E aí aqui a gente pode ter, né, a receita do tipo azul ou do tipo amarela. Alguns casos ainda é aceita a receita branca, né, de controle especial. Alguns eles estão ó, sem informações porque para que a indústria, né, para que a farmacêutica ela possa fornecer esses medicamentos, elas precisam passar por um processo e esse processo tem um tempo limitado. E uma vez que esse tempo é finalizado e a farmacêutica ela não prolonga, né, ela não renova o seu processo, o seu contrato, esse produto é retirado do mercado. E outras também vão estar aqui sem informações, porque no site da Anvisa, que a gente pegou essas informações, não tinha o tipo de receita. Mas aí, lembrando que o tipo da receita vai obedecer essa porcentagem do THC. E aí, todos esses medicamentos, todos esses fármacos à base de cannabis, que são autorizados atualmente pela Anvisa, eles são do tipo para uso oral, né? Do tipo óleo, porque é a única forma de administração que a Anvisa autoriza automaticamente. Porém, a única que existe não é. A gente pode ter, né? Aqueles produtos em pomada, pode ter os vaporizadores, né? Utilizando as flores, e que podem ser formas de administração melhores para certos tipos de doença. E se a Anvisa não autoriza, a gente pode ter acesso a essas formas de administração? Pode. E como ela é feita? Ela vai ser feita via as associações. Como eu falei para vocês, né? O fornecimento via as associações, elas não seguem a competência da Anvisa. Elas não seguem as normas que a Anvisa estipula. Isso porque a Anvisa ela só tem competência para atuar sobre empresas, não tem competência para atuar sobre associações. Então, essas associações, uma vez que elas possuem a sua autorização para o plantio da planta e extração do óleo, elas conseguem produzir, conseguem fazer esses medicamentos sobre outras formas de administração, como, por exemplo, as pomadas. E aí, João agora vai voltar para falar um pouco mais para vocês sobre quais são os profissionais que podem prescrever esses produtos e um pouco mais sobre legislação. Eu estou sem acesso a. Obrigado. Tu quer que eu Pode passe? compartilhar. Sim, sim, os dois últimos slides. Obrigado. Pronto, certo. Bem, quem pode prescrever no Brasil a. Um momento, notificação aqui. Pronto. Bem, quem pode prescrever no Brasil medicamentos à base de cannabis? Os médicos, eles têm respaldo para fazer a prescrição, primeiro no uso compassivo, né, que é regulamentado pela Resolução 38 de 2013 do Ministério da Saúde, que trata sobre o uso de medicamentos após estudos que comprovem o seu uso para determinada doença. Como vimos, existe um arcabouço de comprovação científica do uso da cannabis para diversos males.
com resultados extremamente satisfatórios. Então, existe esse respaldo legal muito bem consolidado, que é essa resolução do Ministério da Saúde. Mas, para além disso, o próprio Conselho Federal de Medicina fala sobre o uso off-label. O que seria o uso off-label? Seria o uso fora da bula, um medicamento que já está disponível no mercado, que tem um outro efeito conhecido, mas que não é seu foco principal. Como assim? Por exemplo, quando usamos um paciente que está com insônia, e aí utiliza um antihistamínico, um antialérgico de primeira geração, e aproveita esse efeito que dá de sonolência desse antialérgico para poder dormir. Não é o efeito mais usado desse medicamento, mas é um efeito colateral, é um efeito secundário e pode ser utilizado. A cannabis ela é liberada para algumas doenças já bem catalogadas no Brasil, mas vamos supor que o paciente também está querendo tratar uma questão inflamatória, mas também tem a questão da ausência da anorexia, da ausência de vontade de comer. Ele pode se beneficiar, por mais que existam os estudos que já comprovam o uso off-label já é permitido para esse fim, mas para além disso, por mais que não tenha na bula, serve para anorexia. É um efeito conhecido. Não é o efeito principal que está descrito na bula, mas é um efeito secundário conhecido. Então, o uso off-label é autorizado pela resolução 2/2016 do Conselho Federal. Só que o Conselho Federal tentou barrar muito a prescrição de cannabis no Brasil para casos específicos e profissionais específicos, dentro da sua própria categoria. Ele limitou, pela resolução 2113/14, para apenas 3 doenças, e especificamente em crianças e adolescentes. Essa resolução foi inspirada, entrou de novo essa tentativa de limitação, que vai contra o próprio uso compassivo, tendo em vista que tem estudos para outras doenças, e o uso off-label, e dada essa característica de repercussões negativas, foi suspensa por uma resolução do próprio Conselho, e aí está nessa questão, está nesse limbo jurídico até então, tendo visto os conflitos com legislação nacional e do próprio Conselho. Os dentistas também podem prescrever, haja que a cannabis está disponível por meio de medicamentos nas farmácias, associações, para importação, e eles, de acordo com a Lei 5.081, de 1966, dentro das atribuições da sua profissão, está a prescrição de medicamentos. Se o medicamento é liberado no Brasil, automaticamente eles vão poder prescrever dentro de suas atribuições e usos da sua profissão. Pode passar. Mas só são eles que vão poder prescrever? Bem, a doutora Kate vai complementar essa informação, tendo em vista que outras categorias também lutam e algumas conseguiram o direito de prescrever baseado na legislação tanto da Constituição quanto da Lei Antidrogas, que no momento que foi permitido o plantio no Brasil e a comercialização de uma substância que, infelizmente, ainda é proibida, ainda está vista como uma droga ilícita, mas ela é liberada para fins medicinais. Então, essas outras categorias lutaram, algumas conseguiram, e essas informações mais atualizadas vão ser trazidas pela doutora Kate. Pode passar. Bem, essas são as referências utilizadas em toda a nossa apresentação. Vocês, como Kate falou, vão ter acesso a elas, e agradeço muito a atenção de todos até essa hora da sexta-feira. Vou passar a palavra para a Kate, doutora Kate, irá continuar a nossa apresentação. Obrigada, João. Obrigada, Adriana, Jennifer. Vou complementar, tá, um pouquinho sobre o que já foi falado
pelos meninos. Trouxe aqui para vocês uma apresentação sobre vários aspectos importantíssimos em relação ao uso terapêutico da cannabis, passando pela terapia oncológica, mostrando para vocês que os fitocannabinoides podem inibir vias de transcrição, de tradução, levando à multiplicação celular, a via da PI3-sinase AKT, a via da MAP-kinase. Então, a gente tem uma diminuição da angiogênese promovida pela regulação do sistema endocannabinoide via fitocannabinoides presentes na cannabis sativa. Então, estudos estão demonstrando um arsenal terapêutico muito variado sobre as possibilidades dessa planta, dos seus fitocannabinoides, no tratamento de diversas doenças, pessoal. Então, isso é muito importante, até porque a gente está falando de doenças graves, muitas vezes incuráveis e intratáveis com a terapia convencional. Então, uma coisa que a gente precisa pensar a gente não pode colocar, vamos dizer assim, restringir, né, o nosso paciente, a pessoa que está sofrendo com esse tipo de doença, onde a literatura está mostrando para a gente que existe comprovação, que existem estudos científicos que podem embasar esse tratamento nas mais diferentes doenças. Então, desde a nossa primeira aula, que a gente vem falando sobre esses potenciais terapêuticos, na aula de hoje a gente também falou um pouquinho sobre prescrição, tá? Enquanto eu estou falando aqui um pouco com vocês, deixa eu compartilhar meu slide. Então, vamos lá. O que é que a gente conversou na aula de hoje? A gente falou também sobre essas diferentes maneiras de prescrição. Falamos que quando a gente está tratando o nosso paciente com produtos à base de cannabis, eu preciso pensar que é um tratamento completamente diferente do que a gente está acostumado com a farmacologia clássica, né? Onde a gente tem uma dose para ser administrada naquele paciente para tratar uma determinada doença. Com fitocannabinoides, a gente tem que relembrar que ele tem um efeito bifásico, respondendo àquela curva de um invertido. Por isso que foi dito na aula de hoje que para a gente tratar paciente com produtos à base de cannabis, eu preciso entender a faixa terapêutica, a importância da faixa terapêutica. E muitas vezes, pessoal, o paciente chega para a gente, como foi falado aqui por Adriana, ele chega para a gente dizendo que está tomando algumas gotinhas de um produto à base de cannabis, mas para a gente correlacionar aquelas gotinhas que ele está tomando a uma dose e colocar essa dose dentro de uma faixa terapêutica, a gente precisa saber fazer essa correlação, tá? Então, hoje a gente tem profissionais da saúde que, como foi mencionado aqui também, médicos e dentistas, isso já é uma prerrogativa desses profissionais, de acordo com seus conselhos de classe. Então, esses profissionais, eles não precisam ter uma certificação, tá, específica para prescrever produtos à base de cannabis, diferente de outros profissionais que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Agora, é claro que para maior segurança nesse processo de tratamento, de prescrição, qualquer profissional que venha a prescrever produtos à base de cannabis, ele precisa de um conhecimento mínimo necessário para prescrever com segurança, para a gente ter uma eficácia no tratamento desses pacientes, tá? Por isso que nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Então, trazendo aqui, ratificando algumas coisas que foram passadas hoje, eu quero apenas comentar com vocês alguns aspectos importantes sobre esses fitocannabinoides, e um desses aspectos está correlacionado a essa pergunta. Então, essa é uma pergunta que muita gente faz para a gente, né? Muitas pessoas fazem para a gente. Será que a cannabis pode causar dependência? Será que se eu der esse produto à base de cannabis para meu filho, para meu parente, ele vai ficar dependente daquela substância, daquela planta? Então, a gente precisa entender que esse grau de dependência ou pode causar algum desconforto, porque a gente está falando de benefícios, mas a gente também sabe que esses produtos presentes na planta, eles podem trazer efeitos colaterais.
mesmo efeitos colaterais leves, comparado a uma terapia tradicional, mas esses efeitos colaterais também podem gerar algum desconforto, tá? Então, quando a gente está falando em produto à base de cannabis em relação a causar dependência, gente, pode. Só que esse grau de dependência é um grau de dependência muito, mas muito baixo, comparado, por exemplo, às substâncias que hoje são lícitas, né, no nosso meio, como o álcool, por exemplo, tá? Então, a cannabis sativa, dependendo do seu quimiotipo, dependendo do teor, da quantidade de um determinado fitocannabinoide, em especial o tetrahidrocannabinol, o THC, que é esse fitocannabinoide que pode causar uma alteração comportamental. Então, ele tem esse efeito psicoativo, psicotrópico, que pode alterar o nosso sistema nervoso central, podendo gerar algum desconforto, tá? Então, dependendo desse quimiotipo, dependendo da quantidade desse fitocannabinoide na planta, a gente pode ter um certo grau de dependência, mas volto a ressaltar que essa dependência, ela é muito pequena quando comparado a outras substâncias, como o álcool, por exemplo. E falando ainda em relação a esse grau de dependência, pessoal, eu não posso simplesmente negar o acesso a uma pessoa que está precisando dessa terapia pelo simples argumento de que essa planta pode causar dependência, mesmo em grau baixo. Tá? Por quê? Porque nós temos no mercado medicamentos tarja preta, e essa tarja preta trouxe aqui para vocês, são medicamentos regulamentados pela Anvisa. E na própria caixa desse medicamento tem escrito aqui, ó, que ele pode causar dependência física e química. E mesmo assim eles são comercializados. Claro que dentro de um controle de dispensação. Então, é isso que a gente busca com produtos à base de cannabis também. A gente busca essa regulamentação no nosso país para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos e possam melhorar a sua qualidade de vida, melhorar os sintomas apresentados em muitas doenças graves e, na maioria das vezes, intratáveis com a terapia convencional. Então, não é argumento, né, científico, não é argumento plausível para a gente dizer que não vai prescrever ou que não vai utilizar essa terapia porque a planta pode causar dependência. Se a gente fosse por esse argumento, a gente não teria nas nossas farmácias medicamentos tarja preta, né? Onde na própria caixa fala que essa dependência é possível. Então, a gente precisa refletir, tá, sobre vários parâmetros que são correlacionados com a planta, tá bom? Outras substâncias também podem causar um desconforto e podem ser fatais para o paciente. E substâncias essas que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, açúcar. Trouxe aqui uma substância que nós usamos no dia a dia, muito comum para todos, né? Então, o açúcar para pacientes com níveis altíssimos de glicose no sangue, pacientes diabéticos, o açúcar pode ser fatal para essas pessoas. Mas a gente não vai proibir açúcar, a gente vai apenas restringir o acesso de forma muito controlada, de forma informativa até, para as pessoas que não podem utilizar esse tipo de substância. Tá? Então, é isso que a gente almeja, é para isso que a gente está lutando, para que exista uma regulamentação, para que exista nessa regulamentação a possibilidade das pessoas terem acesso ao que elas estão precisando. Então, não é simplesmente proibir, eu tenho apenas que entender quais são os grupos de risco para ter um maior controle, né, sobre tratamento nesses grupos de risco, tá? Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês. E uma outra pergunta que a gente precisa entender melhor. Quando a gente fala assim, tá, a gente já viu, eu já mostrei para vocês que a cannabis sativa, essa planta, dependendo do seu quimiotipo, a gente pode ter um certo grau de dependência, tá? Principalmente os quimiotipos mais ricos em THC. Parênteses aqui, pessoal, só lembrando, o THC também é um fitocannabinoide super importante na nossa terapia, dentro da área médica, tá? Então, a gente tem
informações na literatura, a gente tem base científica para mostrar para vocês de que esse fitocannabinoide ele é super importante com ação, por exemplo, antiemética, com ação analgésica, com ação anti-inflamatória. Então, doenças onde a gente tem como sintomas a dor, por exemplo, que é um sintoma que causa um desconforto enorme, o THC é importante para aliviar esse sofrimento, tá? Então, ele não é um vilão na planta. Não, a gente precisa entender qual é a melhor dose dessa substância para causar uma melhor, uma diminuição, né, dos sintomas que o paciente está apresentando, tá bom? Então, tudo, como foi dito pelos meus alunos, existe esse risco e esse benefício para fitocannabinoide e para farmacologia, isso está associado à dose. Então, como farmacologista, como farmacêutica, quando a gente fala uma substância X, ela apresenta um efeito no nosso corpo, eu preciso imediatamente associar esse efeito à dose que foi administrada. Porque se a gente alterar essa dose, a gente pode ter um efeito completamente contrário, né? Aquilo que a gente está querendo. Então, dentro da farmacologia clássica, dentro da farmacologia clínica, a dose é de fundamental importância para a gente ter um efeito terapêutico ou um efeito tóxico. Então, quando a gente está falando de produtos à base de cannabis para ser usada na terapia, para ser usada na clínica, esses produtos podem causar dependência? Não. Por quê? Porque o quimiotipo de cannabis utilizado para se fazer esses medicamentos, pessoal, à base de cannabis, mesmo aqueles medicamentos que têm uma quantidade de THC um pouquinho maior para ser usado com ação analgésica, com ação antiemética, mesmo assim, essa quantidade um pouquinho maior de THC, esse THC não vem sozinho. Ele vem junto com outros fitocannabinoides, dentre eles principalmente o canabidiol, o CBD, que vai modular justamente esse efeito colateral de promover essa alteração comportamental em alguns pacientes que são menos toleráveis, vamos dizer assim, tá bom? Então, produto usado dentro da clínica, produtos à base de cannabis usados dentro da clínica, eles não vão causar dependência, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Quanto à toxicidade, a gente falou na aula de hoje, por Jennifer, que a toxicidade, gente, é muito baixa. A gente está falando de substâncias, se vocês prestaram atenção no que foi falado por Jennifer, quando ela mostrou aqueles dados de toxicidade, ela mostrou os dados de toxicidade dos dois principais fitocannabinoides, tá? Então, a gente está falando do THC e do CBD. Por quê? Porque esses dois fitocannabinoides são aqueles que se apresentam em maior quantidade nos diferentes quimiotipos de cannabis sativa. Então, os estudos estão mais robustos com esses dois fitocannabinoides. Mas hoje a gente já sabe que, além desses dois fitocannabinoides, a gente tem uma diversidade de outros fitocannabinoides com ações terapêuticas diferentes ou até sinérgicas, tá? Que podem melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Então, lembrando, eu tenho vários tipos de maconha. Não existe só uma única maconha, uma única cannabis. Não, eu tenho mais de 2.500 quimiotipos de cannabis diferentes. E aquelas escolhidas, utilizadas para se fazer produtos, para serem utilizados dentro da clínica, dentro do tratamento de pessoas, são quimiotipos que a quantidade de THC é uma quantidade baixa, comparada, por exemplo, ao quimiotipo de cannabis sativa utilizado no uso recreativo, por exemplo, tá? Onde o indivíduo utiliza a via inalatória, mas é a via fumada, tá? Onde nessa via fumada a quantidade de THC pelo quimiotipo escolhido é bem elevado, então você tem a chegada do THC ao sistema nervoso central por uma via inalatória, que é uma via super rápida de ação, e em um curto espaço de tempo. Então, você tem uma dose alta chegando ao seu cérebro num tempo muito rápido. Por isso que a quantidade ou a possibilidade de dependência por essa via,
nesse cenário, ela é um pouquinho maior, né? Mas nunca comparado, por exemplo, ao grau de dependência que a gente tem com o álcool, por exemplo, tá? Mas dentro da prática clínica, o que a gente utiliza, a gente não tem relatos na literatura que mostrem dependência dos produtos à base de cannabis usados na clínica, justamente por causa desse efeito comitiva. Daí vocês podem me perguntar, Kate, existe aqui no nosso país, já é regulamentado pela Anvisa, um medicamento que é o Mevatil. Nesse medicamento, a gente tem 2 fitocannabinoides, onde um deles, que é o THC, a gente tem o THC e o CBD juntos, na proporção quase de 1:1, CBD e THC, mas com uma quantidade maior de THC. Nesse quadro, nesse caso, esse medicamento poderia causar essa dependência? Não. Por quê? Porque a gente tem como modulador desse efeito do THC, a gente tem o canabidiol, tá? Então, essa sinergia, essa união entre esses 2 fitocannabinoides é uma união, é um casamento perfeito dentro da prática clínica, tá bom? Então, a gente vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Quero falar um pouquinho com vocês, complementar o que foi dito sobre toxicidade na aula de hoje, gente. Eu quero trazer para vocês algo muito sério, muito importante, que são as ações dos canabinoides sintéticos, conhecidos por muitas pessoas como drogas K. Nessas drogas K, a gente tem K2, K4, K9 ou também conhecidos como spices. Então, essas drogas K, algumas pessoas estão correlacionando de forma errada, equivocada, chamando essas drogas K de maconha sintética ou super maconha. Gente, isso não tem nada a ver com cannabis, isso não tem nada a ver com fitocannabinoide. Essas substâncias, esses canabinoides sintéticos, não são os canabinoides que a planta produz. Então, eles não devem estar correlacionados com a cannabis, tá? Então, esse estudo aqui, essa série de casos, eu quero mostrar para vocês, é uma série de casos mostrando óbito de adolescentes correlacionados ao uso de drogas sintéticas, de canabinoides sintéticos, que não são maconha, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês hoje. A gente não pode associar a cannabis sativa, a maconha, a esses canabinoides sintéticos, a essa drogas K, tá? Então, mostrando aqui para vocês, esses canabinoides sintéticos, pessoal, eles têm cerca de 100 vezes maior potência do que o THC. Então, para vocês terem uma ideia, o THC, assim como THC, o fitocannabinoide, né, um canabinoide produzido pela cannabis sativa, a gente tem, assim como o fitocannabinoide, a gente tem o endocannabinoide, que são canabinoides que o nosso corpo produz. Dentre eles, eu quero chamar a atenção da anandamida, super importante na modulação, na homeostase do meu organismo. Tanto o THC quanto a anandamida, ambos, eles vão se ligar aos receptores do nosso corpo, os receptores canabinoides do tipo CB1. Mas essa ligação é uma ligação que gera uma ativação fraca desse receptor, tá? Essas substâncias, elas são chamadas de agonistas parciais. Agora, quando a gente fala das drogas K, essas substâncias aqui, ó, elas conseguem se ligar aos receptores canabinoides do tipo CB1. E essa ativação, essa afinidade, essa ligação gera uma resposta máxima na célula. Ou seja, essas drogas K, elas funcionam como agonistas totais. Por isso que o efeito dessas substâncias sobre o nosso organismo, mais precisamente sobre órgãos fundamentais como cérebro e coração, e esses efeitos podem ser fatais nas pessoas que usam esse tipo de substância, tá? Então, eu trouxe aqui mostrando para vocês isso que eu estou falando. Aqui, ó, quimicamente, eu tenho a estrutura do THC, como vimos em aulas anteriores, o THC, quimicamente falando, ele é um composto, ó, terpeno,
fenólico, ou desculpa, aqui a unidade terpeno e aqui é o grupo fenol, caracterizando os fitocannabinoides, tá? O grupo terpeno-fenólico, todos eles apresentam essa estrutura, esse núcleo esqueleto básico. Se você olhar esses canabinoides sintéticos, o que é que nós temos quimicamente de estrutura parecida? Esse grupo terpeno aqui, ó. Então, esse grupo terpeno, o resto da molécula, ela é completamente diferente do THC, tá? Então, esse grupo terpeno é ele que se liga ao receptor canabinoide com altíssima eficiência, esses canabinoides sintéticos. Então, o que é que acontece na prática, gente? Na prática, as pessoas estão utilizando canabinoides sintéticos, elas estão, que são os spices, né, as drogas K, e elas borrifam esses canabinoides sintéticos na cannabis, na planta, tá? Ou em outras drogas, em cigarros. Então, o simples fato da gente colocar esse tipo de canabinoide sintético nessas ervas ou nessas outras drogas, a gente tem, ó, aqui está o receptor CB1, os spices ou drogas K, elas têm uma altíssima afinidade pelo receptor. Daí o perigo, o risco de se utilizar substâncias como essa. Já os fitocannabinoides, ao se ligar ao receptor CB1, ó, a eficácia, a ligação, ela é bem mais baixa, tornando os fitocannabinoides muito mais seguros, mesmo quando a gente fala do THC. Tá? E qualquer desconforto que o paciente venha a sentir, caso ele seja menos tolerável ao THC presente em um produto à base de cannabis, com um simples ajuste de dose, a gente pode fazer esse paciente responder bem e o desconforto ser eliminado, tá bom? Não traz risco à saúde desse paciente no caso de levá-lo a óbito, de forma alguma. Não existe registro na literatura, gente, até hoje, de morte por pessoas que usaram qualquer quimiotipo de cannabis, tá? Então, não existe esse risco de óbito com os fitocannabinoides presentes na planta. Agora, com os canabinoides sintéticos, olha essa tabela. Nessa tabela aqui, eu trouxe para vocês, essa tabela faz parte daquele artigo, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês uma tabela que ela é estarrecedora, mostrando o que está acontecendo com os nossos adolescentes, tá? Então, esses nossos adolescentes que usam esses canabinoides sintéticos, muitas vezes junto com outras drogas, né? Porque eles borrifam essas substâncias em outras drogas de abuso, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 20 casos de adolescentes de 17 anos, pessoal, do gênero masculino, que chegaram a óbito por intoxicação com essas drogas K, com esses canabinoides sintéticos. Aqui eu tenho 36 casos de adolescentes com 15 anos de idade que morreram por associar os canabinoides sintéticos com álcool. Então, essas substâncias, elas podem causar efeitos muito danosos, principalmente sobre cérebro e coração. E esses efeitos podem ser irreversíveis. Então, muito adolescente está morrendo com o uso de canabinoides sintéticos, tá? E isso a gente já tem na literatura. Esse artigo foi de 2017. Então, é um artigo relativamente recente. E qual é a nossa preocupação? Aqui eu estou mostrando para vocês nessa tabela os tipos de canabinoides sintéticos que foram encontrados nos corpos desses adolescentes aqui, tá? Então, para a gente ficar mais preocupado ainda, o Conselho Federal de Farmácia, né, o farmacêutico José Santin, o que é que ele está observando? Ele deu um relato. Esse farmacêutico, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, ele faz parte do grupo de trabalho de toxicologia do Conselho Federal de Farmácia e ele está observando um número crescente de pessoas usando esses canabinoides sintéticos. O que é que isso pode acarretar?
alucinações, paranoia, ansiedade, efeitos sobre o coração, arritmia cardíaca grave e pessoas podem morrer de mal súbito e convulsões, tá? Agora, dependendo da dose, né, da quantidade dessas substâncias, essas pessoas podem realmente chegar à morte. Então, a gente precisa ter cuidado com esses canabinoides sintéticos, tá bom? Que, mais uma vez, isso não é maconha, nem super maconha, nem maconha sintética. Eu não posso associar essas substâncias sintéticas com a planta, tá bom? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Dentro do que foi dito sobre prescrição de produtos à base de cannabis, trouxe aqui para vocês um exemplo de um produto que é comercializado na farmácia, tá? Então, o que é que você visualiza nesse produto? Como é que está lá na farmácia esse medicamento aqui? Extrato de cannabis sativa. Eu coloquei uma tarja aqui na marca, porque não vem ao caso a gente falar a marca, mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês para aquelas pessoas que pensam em prescrever ou que vão receber pacientes que estão utilizando esses produtos. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, professora. Acho que alguém abriu o microfone só, mas está dando para ouvir a senhora. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que a gente tem de produtos que podem ser dispensados em farmácias? Conforme foi dito, a gente tem vários tipos de acesso, né? Eu posso ter acesso ao produto de cannabis na farmácia, eu posso ter via importação, onde hoje essa importação ela é muito mais simples, tá? A própria pessoa pode fazer essa requisição junto ao site da Anvisa, e eu posso ter acesso via associações. Gente, temos associações que fazem produtos de qualidade em todo o nosso país. E mais cedo ou mais tarde, dentro do Sistema Único de Saúde, esses produtos vão chegar para a gente, tá? Então, muitos municípios, eles estão fazendo leis que dão acesso a medicamentos à base de cannabis para serem dispensados pelo SUS. Tá? Então, daí a importância do nosso curso para profissionais de saúde que trabalham no SUS. Tá? Então, essa realidade não é uma realidade distante, não. É uma realidade muito próxima do dia a dia da gente. E vai ser cada vez mais próxima, tá bom? Então, é importante a gente entender que quando eu recebo um produto como esse, quando eu utilizo, quando eu compro, quando eu oriento um paciente que chega com um produto como esse, ou será que esse produto vai ser ele que vai ganhar o processo de licitação no meu município para ser fornecido pelo SUS? Então, o que é que eu preciso entender nesse tipo de medicamento? Primeira coisa, aqui fala em extrato de cannabis sativa. Tá, mas esse extrato de cannabis sativa, ele vai ser rico em que fitocannabinoide? A gente vem falando ao longo das nossas aulas que dependendo do tipo de fitocannabinoide, esse produto ele vai ser mais indicado para um determinado tipo de doença em detrimento de outro e vice-versa, tá? Então, eu preciso saber qual é o tipo de fitocannabinoide, ou seja, esse extrato de cannabis sativa, como é extrato, ele pode ser ou um produto full espectro, contendo todos os fitocannabinoides, ou um produto broad espectro, contendo os fitocannabinoides, os outros metabólitos secundários, terpenos, flavonoides, exceto o THC. Não existe THC em um produto broad spectrum, tá? Então, nesse extrato aqui, eu preciso saber que tipo de extrato é esse. É um full extrato rico em que canabinoide? CBD, THC, é 1 para 1, é um extrato broad spectrum, que não tem THC no meio. Segunda pergunta que eu preciso saber, 1 ml desse produto aqui vai equivaler a 20 gotas, tá? Então, existem vários fatores que eu preciso pensar que nem sempre isso aqui é verdadeiro, tá? Então, a gente tem que consultar a bula desses medicamentos, como foi falado, tá bom? Então, preciso também entender que uma gota de um produto não necessariamente vai corresponder à mesma dose. Então, uma gota desse produto aqui representa uma dose X. Uma gota de um outro produto à base de cannabis não necessariamente vai representar a mesma dose. Por quê? Porque a concentração daquele extrato vai mudar.
consequentemente, a dose presente naquela gota também vai alterar, tá? Então, nesse extrato aqui, eu trouxe a bula para vocês, mostrando que esse extrato é um extrato full espectro de cannabis sativa. Nesse extrato aqui, ó, ele é um extrato rico em canabidiol. De canabidiol eu tenho 96 miligramas por ml. E de tetrahidrocannabinol eu vou ter 2,4 miligramas por ml. Ou seja, aqui eu tenho uma proporção de um extrato full espectro rico em canabidiol praticamente de 48 para 1 CBD-THC. 48 vezes mais, né, CBD no extrato do que THC. Nesse extrato, na bula desse extrato, ele já diz que em 1 ml equivale a 30 gotas. Nesse caso, a gente precisa ajustar aquele cálculo, tá? Que a Adriana explicou para vocês, de acordo com o que está sendo colocado na bula. E aqui ele já informa que cada gota desse extrato equivale a 3,2 miligramas de CBD e 0,08 miligramas de THC, tá bom? Então, essas informações são fundamentais. Quando a gente está falando de extrato, eu preciso entender que eu estou falando de fitoterapia, que eu estou falando de efeito comitiva, efeito entourage. Ou seja, eu tenho vários componentes dentro daquele produto, componentes estes que podem resultar em um sinergismo de ação, fazendo com que a dose utilizada diminua bastante. Esses componentes agindo dentro desse extrato também podem modular possíveis efeitos colaterais, atenuando esses efeitos colaterais, tá? Comparado a uma substância isolada, por exemplo. Então, foi mostrado o Epidiolex com doses de até 50 miligramas por quilo dia. E aqui a gente está mostrando, ó, o CBD dentro de um extrato. Gente, eu tenho doses finais de até 90 miligramas dia, com efeito terapêutico excelente, tá? Então, isso é o que a literatura está trazendo para a gente, de doses iniciais e finais, de extratos full espectro ricos, ou em CBD ou em THC. Lembrando que em THC, a dose ela não ultrapassa 40 miligramas dia. Tá? Isso é o que a literatura está trazendo para a gente. E quando o extrato ele é rico em THC, junto também tem o CBD, já que a gente está falando de extrato full espectro. Trouxe aqui para vocês só para ressaltar esse artigo, que foi um ensaio clínico orientado por mim, em crianças de 5 a 11 anos com transtorno do espectro autista. Então, a gente está falando de um ensaio, de uma pesquisa padrão ouro, que foi o primeiro ensaio clínico do mundo nessa faixa etária. Então, trabalhar com crianças não é fácil, dentro de um comitê de ética, né? Trabalhar com crianças em pesquisa científica não é fácil, e quando você associa criança com cannabis, aí é que o negócio se torna mais difícil. Então, a gente conseguiu aprovar no comitê de ética esse trabalho, e esse trabalho se tornou o primeiro ensaio clínico do mundo, e o nosso primeiro ensaio clínico brasileiro, tá? Com uma característica nordestina, mostrando que a gente faz trabalho de qualidade também. Então, aqui a gente vê que doses variando entre, olha a faixa terapêutica mais uma vez. Nesse trabalho aqui, a gente viu que crianças de 5 a 11 anos, elas melhoraram significativamente de sintomas que são muito expressivos em crianças com TEA. No caso do nosso trabalho, desse ensaio clínico, a gente trabalhou com crianças nos 3 níveis de suporte, tá? Nível 1, 2 e 3, segundo a DSM-5. Então, a gente tinha crianças desde autismo leve até um autismo mais grave, tá? E nessas crianças, a gente chegou a uma dose mínima de 1,5 miligramas dia de um extrato full espectro de CBD, até uma dose máxima de 17,5 miligramas dia, atenuando efeitos de ansiedade nessas crianças, efeitos de agressividade, comportamentais, interação social, que é um dos sintomas que está muito associado a pessoas com TEA, pacientes com TEA. Então, a gente teve uma melhora muito significativa nessas crianças, tá, em relação à interação social. Então, aqui a gente tem essa faixa terapêutica que eu queria chamar a atenção de vocês.
Os profissionais que podem prescrever, além de médicos e dentistas, a gente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, os conselhos federais, tá? No caso aqui o COFITO, através das 2 resoluções, prevê a possibilidade desses profissionais em prescrever produtos à base de cannabis. Entretanto, esses profissionais precisam ter uma certificação específica para que eles se tornem aptos a prescrever esses produtos à base de cannabis, tá? Então, além de médico, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eu também tenho biomédicos. Então, o Conselho Federal de Biomedicina, através dessa resolução, também tornou possível esse profissional prescrever produtos à base de cannabis, mas para isso eles precisam ter uma certificação específica. Fora da área humana, a gente tem também os médicos veterinários, tá? Que também tem essa prerrogativa de prescrever de acordo com o seu conselho de classe. Aí vem uma pergunta para a gente. Quem é que vai regulamentar, né, essa possibilidade de prescrição do profissional? Será que é a Anvisa que dita isso? Não, gente. Quem vai regulamentar essa possibilidade do profissional em prescrever ou não os produtos à base de cannabis é o seu conselho de classe, tá? Então, é esse conselho que fiscaliza e que dita as normas para serem seguidas pelo profissional. Então, em resumo, o que é que a gente tem hoje de profissional, além de médico e dentista? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e biomédico. Temos atualmente no nosso país, regulamentados pelo seu conselho de classe, 5 profissões que estão aptas, habilitadas a prescrever produtos de cannabis aqui no nosso país, tá bom? Agora tem um detalhe, se o paciente optar junto com o prescritor por um produto importado, porque foi aquele produto que o prescritor achou mais conveniente para a sintomatologia desse paciente, então para importação a Anvisa, ela só aceita a prescrição e o laudo de médico e dentista. Esses outros profissionais, eles não podem solicitar medicamentos à base de cannabis via importação no site da Anvisa. O paciente não pode anexar no site uma prescrição e um laudo desses outros profissionais, porque a Anvisa, ela só considera laudo e prescrição desses 2 profissionais aqui, tá bom? Mas se o paciente quiser adquirir numa farmácia ou numa associação, esses demais profissionais, eles estão habilitados para isso sim. Então, o que é que foi visto hoje? A gente tem vários produtos, né? Trouxe aqui para vocês vários produtos que podem ser utilizados com fins medicinais. Lembrando que eu tenho, gente, produtos à base de cannabis dentro da cosmetologia também. Tenho shampoos, sabonetes, cremes, hidratantes, eu tenho vários tipos de produtos. Mas trazendo para a área médica, eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades que eu elenquei como principais. A gente tem a pomada, a gente tem o uso vaporizado de inflorescências, principalmente com ação analgésica, porque a gente tem efeito rápido. Eu trouxe aqui as sementes de cânhamo, as sementes da cannabis sativa, um dos teores nutricionais mais ricos que a gente tem nas sementes. E a gente tem o tradicional, que são os extratos. O que é que a Anvisa, ela autoriza no nosso país apenas produtos para serem utilizados por via oral e via sublingual também, tá? Então, a gente tem os óleos e a gente tem aqui o spray utilizado para a espasticidade da esclerose múltipla. Lembrando que se for escolher um produto por via oral, um extrato, melhor momento de utilizar após as principais refeições, almoço e jantar, e de preferência, gente, via sublingual, tá? Se você puder utilizar embaixo da língua, espera lá uns 10, 15 minutinhos para esse produto ser absorvido, a eficácia clínica ela vai ser muito superior. Vai ser muito mais interessante por via sublingual, tá bom? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, trazendo para vocês alguns aspectos regulatórios. Então, aquelas receitas azul, amarela, a receita branca, essas receitas, elas estão estabelecidas dentro, né, da portaria 344. Essa portaria, ela regulamenta essas substâncias sujeitas a controle especial. E é aqui que a gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de prescrição de produtos à base de cannabis, tá? Aqui a gente tem a introdução da resolução 327,
Então, essa portaria 344, ela foi atualizada, o seu anexo 1, em 2023. Então, aqui a gente já tem as duas resoluções da Anvisa, as mais novas, tá? Então, a gente já tem a possibilidade, os prescritores já têm a possibilidade de prescrever produtos com a quantidade de THC superior a 0,2%. Infelizmente, mesmo com as atualizações da Anvisa, a cannabis sativa, né, essa planta, ela ainda configura na lista F, que é a lista de plantas proscritas no nosso país. Então, por isso que a cannabis sativa, infelizmente, até o momento, ela não pode fazer parte do rol de plantas medicinais da farmácia viva, por exemplo. E ela não pode configurar dentro da farmacopeia brasileira, onde ela já fez parte, enquanto ela estiver aqui nessa lista F. Então, uma das nossas lutas é, não há consistência, não há sentido a gente ter na resolução da Anvisa, na portaria 44, produtos à base dessa planta e essa planta ainda configurar como uma planta proibida, já que a gente já tem normativas no nosso país onde a gente pode utilizá-la para fins medicinais. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa refletir. E eu trouxe aqui para vocês as novas normas, isso a gente vai disponibilizar por e-mail da Anvisa, a RDC 327 e a RDC 660, tá bom? E eu queria finalizar a nossa aula com essa mensagem que eu sempre finalizo as minhas falas, as minhas aulas, para a gente refletir. Essa mensagem da Fundação Daia, que diz o seguinte: saber que a cannabis pode aliviar o sofrimento humano e não fazer nada, isso sim é um verdadeiro crime para as pessoas que sofrem, né? Então, gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui conosco nessa sexta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, que a gente vai ter o maior prazer em responder a vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o que foi colocado? Que bom, Cláudia, que bom que vocês gostaram. Foi um prazer enorme, gente, estar aqui com vocês nessas sextas-feiras. O curso não acabou, tá? Sexta que vem a gente vai ter o nosso último encontro, falando de experiência clínica de médico prescritor. Então, fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de tudo que a gente discutiu ao longo dessas 3 aulas. Oi, Wagner, pode falar. William, por favor, habilita o microfone de Wagner. Professora, a senhora Oi. está me ouvindo? Sim? Maria Lília que está falando. É só uma curiosidade. Pessoas que usam cannabis assim de forma recreativa, a gente observa uma alteração, um manchamento nos dentes. O uso dela como em óleo, alguma coisa, já tem alguma coisa assim? De provocar algum manchamento, alguma coisa assim, porque na aula anterior eu até perguntei para a senhora se, a partir do momento que introduzia, que ela vira uma medicação de uso contínuo, né? Então o paciente vai... Só uma curiosidade em relação a isso. Tá bom, Maria, que bom que você está aqui. Puxando para o meu lado, que eu sou dentista, né? Ah, que bom! Uma possível... Não sei se você já prescreve. Não prescrevo, mas eu estou gostando muito dos conhecimentos que eu estou adquirindo. E fiquei muito feliz de saber que ela tem uma indicação bem assim promissora em casos de DTM, né, de disfunção da ATM. Os pacientes sofrem muito e, na verdade, né, não querendo falar da minha classe, mas assim, ninguém sabe tratar direito, nem médico, nem dentista, e o paciente fica sendo jogado de um lado para o outro, não tem qualidade de vida, não dorme, realmente é um transtorno. Verdade, Maria. A tua fala foi excelente, porque dentro da sua área, dentro da odontologia, eu estou orientando, na verdade, eu estou co-orientando um doutorado de uma dentista, tá? Lá da Unesp, e o trabalho dela é justamente em relação à DTM muscular. Então, a gente está fazendo um ensaio clínico, tá? Com um óleo full espectro rico em THC,
Porque para a DTM a gente está falando de dor crônica, né? Na verdade, não Sim, deixa de ser uma dor crônica. sim. Então, isso diminui muito a qualidade de vida das pessoas. E é difícil tratar a dor crônica com o arsenal terapêutico que a gente tem hoje no mercado. Independente da profissão, é complicado, né? Então, para médico, para dentista, o que a gente tem disponível, a gente não está conseguindo controlar esse nível de dor crônica, tá? E fazendo um gancho na tua profissão em relação à DTM, não deixa de ser, é uma dor crônica, um processo inflamatório, então isso está muito associado, não só à área da odonto, mas eu queria só trazer para ti que a gente está fazendo esse ensaio clínico, assim que terminar a gente vai publicar esse estudo, então é uma área super promissora a odontologia, tá? Então não só para dor crônica, não só para DTM, mas para quadros de ansiedade, pacientes que ficam muito ansiosos quando vão para um profissional, né, da odontologia, e vocês têm a maior dificuldade, muitas vezes, tem que sedar um paciente. Então, existe toda esse arsenal que a gente pode utilizar. Mas, respondendo a tua pergunta, em relação a essa manchinha que pode ser associada, né, a esses pacientes, essas pessoas que fazem uso recreativo, eu preciso entender, Maria, que esse uso recreativo é por uma via onde a gente tem a combustão, né, da planta, e nessa combustão eu tenho a liberação não só de fitocannabinoides, eu tenho liberação nesse processo de combustão de hidrocarbonetos, que são substâncias altamente cancerígenas. Então, a gente precisa entender e saber realmente se o que está causando essa mancha são a presença de outras substâncias ou não. Por que eu estou levantando esse questionamento? Porque nos pacientes que são tratados, né, dentro da terapia farmacológica, usando esses produtos à base de cannabis, até o momento eu não vi nenhum relato, não vi nada ainda que pudesse correlacionar manchas nos dentes dos fitocannabinoides dentro do quimiotipo de cannabis usado na clínica, na dose estabelecida, que é totalmente diferente da via fumada, entende? Não sei se eu consegui ajudar. Não, sim, sim, sim. E voltando para a DTM, né? Na verdade, é um complexo de situações, né? Porque envolve tratamento psicológico, uma série de profissionais, não é só o dentista em si, na verdade é um caso extremamente complexo, é por isso que o paciente fica vagando por vários locais, tentando achar uma solução. Então, eu achei muito válido e tomara realmente que os estudos assim prossigam e assim bem mais assim promissores, né? Até por conta a nossa faixa etária de vida está aumentando, né? Vamos dizer assim, né? E com essa nossa vida louca de estresse, então tem aumentado muito o número de pacientes com esses problemas. A gente tem observado muito isso. Verdade, Maria, verdade. Então, deixa eu responder só mais uma outra pergunta. Oi, Wagner, olha só. Para qualquer sintomatologia, tá? Para transtorno da ansiedade, para autismo, para TDAH, para dor crônica, fibromialgia, epilepsia, qualquer que seja a sintomatologia, a doença, o que é que a gente recomenda dentro de uma terapia segura com fitocannabinoide, falando um pouco, correlacionando isso com a farmacologia, com seu efeito bifásico. A gente deve sempre começar com doses bem baixas e ir titulando essa dose, ou seja, ir aumentando gradativamente essa dose. A cada 2, 3 dias, a gente aumenta bem pouquinho essa dose, uma gotinha a cada 2, 3 dias. Por que esse tempo? Porque é justamente esse tempo de meia-vida dos fitocannabinoides. Aí você vai associando essa titulação gradativa ao que o paciente está dizendo para você. É uma terapia, gente, completamente diferente, porque eu preciso do meu paciente perto de mim. Porque até eu chegar na dose ótima para esse indivíduo, que seria aquela dose máxima do efeito bifásico, que é uma dose peculiar da pessoa, como é que eu vou simplesmente prescrever uma dose quando a gente está falando de psicotrópico utilizado para transtorno da ansiedade, por exemplo?
com pessoas com depressão, por exemplo. A gente usa um antipsicótico, a gente usa um antidepressivo, e a gente já sabe a dose que vai ser utilizada para aquela pessoa, e a gente diz, olha, o efeito só vai aparecer depois de 60 dias, depois de 40 dias. Não precisa eu estar o tempo todo junto com o paciente. Com terapia à base de fitocannabinoides ou de canabinoides, não é assim, gente. Enquanto eu não estabelecer a dose, que é a dose que traz o conforto do sintoma que o paciente está sentindo, dentro de um cenário onde o efeito colateral é mínimo, eu preciso estar com ele juntinho de mim, tá? Então, a gente começa com uma dose bem baixinha, 1 gota, 2 gotas diária, dependendo do paciente, dependendo do sintoma. Não é receita de bolo, tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem dentro de uma terapia? Começa com a dose baixa, escolhe o fitocannabinoide majoritário. Kate, como é que eu vou saber? A literatura está trazendo para a gente. Canabidiol, ele é super importante com ação anticonvulsivante, ele é super importante para modular o THC quando a gente quer uma ação analgésica do THC. Então, o THC está aí muito sendo representado para doenças inflamatórias do sistema nervoso central, para Parkinson, gente, para Alzheimer, junto com o canabidiol. Então, a literatura traz para a gente a informação de qual o melhor fitocannabinoide para aquela doença. E como a gente começa uma prescrição? Kate, eu quero começar a prescrever agora. Como é que eu faço? Identifico o meu paciente, identifico o que é que ele tem, faço uma anamnese perfeita, escolho o melhor quimiotipo de cannabis e vou iniciar o tratamento. Esse tratamento se inicia com doses bem pequenininhas, 1 gotinha, 2 gotinhas diárias no máximo, nas principais refeições, via sublingual. Isso é o que a gente tem de melhor, de padrão ouro dentro da terapia dentro da terapia canabinoide, e aí eu vou acompanhando, a cada 3 dias eu aumento mais 1 gota e pergunto, e aí, como é que você está? Você está se sentindo melhor? Você está sentindo algum desconforto? Porque há determinados pacientes que relatam para a gente alguns desconfortos gastrointestinais, ou diarreia, ou constipação. Então, esses desconfortos precisam ser ajustados com a dose. Tá? Então, até a gente alcançar aquela dose, entre aspas, ideal para o paciente, ele tem que estar pertinho de mim. Aí a gente vai aumentando gradativamente essa dose, até chegar a essa dose importante para ele. Kate, como é que eu vou saber quando eu vou parar? Né? Então, quem vai dizer isso para você é o seu paciente. Então, se ele está com um nível de dor 10, o paciente que tem fibromialgia, está lá, não está fazendo atividade de rotina, nem se levanta da cama de dor. Você iniciou o tratamento com o óleo full espectro nesse indivíduo, fez esse passo a passo, obedecendo o efeito bifásico, a curva de um invertido, e o paciente liga para você e diz, olha, você prescreveu até uma dose de 12 ou 10 gotinhas 2 vezes ao dia, né? Então, ele diz para você, olha, eu não estou sentindo dor nenhuma. Se ele não está sentindo mais dor nenhuma, está fazendo as atividades normais, não tem para que você ir aumentando, né? Então, você chegou à dose ótima para aquele indivíduo. Então, é essa conversa, esse estar junto com o paciente que vocês, prescritores e pacientes, vão chegar à melhor dose para ele, tá? Então, por isso que eu digo, é muito individualizado, gente, tratamento com fitocannabinoide. É muito diferente da farmacologia clássica, dos tratamentos que a gente tem hoje alopáticos, onde você prescreve e o paciente volta com algumas semanas depois. Com fitocannabinoide, não, você está tá juntinho dele, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Mais alguma dúvida? Posso ajudar em algo mais? Gente, queria agradecer imensamente vocês estarem aqui comigo hoje. Desejo para vocês uma ótima sexta-feira, finalzinho de sexta-feira, um ótimo final de semana, uma semana que vem muito abençoada para todos, muita saúde. Sexta-feira a gente se encontra no nosso último encontro aqui, tá bom? Maria, você quer falar alguma coisa? Não. Fiquei por acaso aqui. Tá bom. Obrigada. Nada, gente. Boa noite, tá? Até a próxima sexta. Grande abraço.